Capítulo 51, Inverno. O Rei da Escória, rank 71, Dantalion, Calendário Imperial. 1302-1506, Planícies de Etvingia, acampamento das forças aliadas dos Lordes Demônios. Eu ouvi dizer que você limpou pessoalmente umas bruxas. Seu filho da puta retardado, Barbatos falou. Estas foram as palavras que ela gritou ao entrar aqui abruptamente no meio da noite. Eu repousei a minha caneta de pena sobre a mesa e soltei um suspiro. Obrigado, Lápis. Você pode se retirar agora. Lápis, que estava me ajudando com os documentos durante a noite, saiu sem dizer nada. Mesmo que Lápis fosse a minha mulher, eu era o homem da Barbatos, portanto Lápis se comportava como se fosse invisível enquanto estava na presença da Barbatos, e a Barbatos a tratava como se ela não estivesse ali. A distância entre a Barbatos e a Lápis era grande demais para que elas se conectassem, só por dividirem o mesmo homem. Assim que a Lápis saiu da tenda, eu falei. Os rumores se espalham bem rápido. Eu estou aqui para te elogiar. Você fez bem em se segurar. Quase com certeza, muito provavelmente aquele incidente foi um dos esquemas daquela vadia da Paimon. Provavelmente. É por isso que eu aguentei. É impressionante você dizer que vai aguentar e realmente conseguir aguentar. Se fosse eu, então provavelmente eu teria socado a cara da Citri. Você é um sujeito e tanto Dantalion como se fosse engraçado. A Barbatos deu uma risada estridente. Ela era o tipo de pessoa que não dizia para os outros o motivo dela estar rindo, e eu era o tipo de filho da puta que não deixava isto passar em branco, e fazia questão de perguntar qual era a graça. O que é tão engraçado assim? Vamos rir juntos. É hilário o fato do cara certinho que acredita em bruxas parecer ser retardado. Ei, você quer saber de uma coisa interessante? Você sabe que eu sempre coloco pessoas infiltradas em volta da puta da Paimon, certo? Afinal, ela é o tipo de vadia que finge ser pura e recatada enquanto faz o que bem quer. Se eu não colocar olheiros em volta dela, então eu não consigo dormir em paz. Barbatos deu um grande sorriso. Bem, aquela cadela provavelmente também tem agentes plantados em torno de mim, mas isso não é o que é importante agora. Você sabe quem é que acaba de entrar na tenda da porca da Paimon? Eu olhei para Barbatos. Excluindo as velas brancas colocadas sobre a mesa, não havia outra fonte de luz na tenda. Quando a luz das velas tremulava, a sombra que cobria o rosto da Barbatos também tremia. Independentemente do tremor, Barbatos estava com um sorriso tenebroso. Eu balancei a cabeça. Isso não é possível, mas que inocente. Que fofinho. Um barba? Euriale. Vai saber. Eu não as conheço bem o suficiente para saber seus nomes. Eu só sei que depois de saírem da tenda da cadela da Paimon, elas sumiram no meio do seu acampamento. Dê-me as provas. Barbatos levantou seu dedo do meio. Vá comer merda, Dantalion. Eu não vou dar evidências para alguém como você. Se quer acreditar ou não no que eu disse. Isso é algo que você vai ter que decidir sozinho. Os meus deveres acabaram no momento em que eu não ignorei esse acontecimento. Depois de dizer isto, Barbatos foi embora casualmente. Não houve qualquer despedida. Realmente combinava com ela não cumprimentar educadamente, e simplesmente largar algo que ela havia começado por simples capricho. Eu fiquei tão confuso quanto um aluno da pré-escola cujo professor havia decidido entregar forçadamente um papel para ele mandado que desenhasse. Como eu iria lidar com isto? A traição era uma resposta social que ocorria quando um contrato não era cumprido adequadamente. No entanto, eu nunca infringi o contrato compartilhado entre as bruxas e eu. Apesar de eu não duvidar do fato de que a traição era algo que obviamente existia no mundo, eu suspeitava desta situação porque eu não acreditava que existia uma traição sem motivos. Subitamente, um pensamento me veio à cabeça. Isto não poderia ser algum tipo de sinal. Eu saí da minha tenda quietamente e me dirigi ao dormitório das bruxas. As bruxas montaram uma grande barraca para elas, e residiam nela juntas. Eu me pergunto se elas estavam controlando a temperatura da parte interior da tenda com magia, já que lá dentro estava úmido e quente apesar da tempestade de neve lá fora.
As bruxas estavam se divertindo e enroscando seus corpos umas nas outras. Mesmo depois de me ver entrando na tenda, as bruxas não colocaram suas roupas íntimas. Oi, mestre? O que lhe traz aqui nesta noite? Nosso mestre finalmente começou a desejar os nossos belos corpos e veio nos visitar para presentear-nos com a sua graça real. As bruxas deram risadinhas. Dentre elas, havia 3 ou 4 que estavam se esfregando e lambendo a pele umas das outras. Uma forte fragrância floral estava emanando do ar. Era o cheiro da decadência. Como a fragrância era muito forte, eu não conseguia distinguir se eu estava realmente respirando pelo meu nariz ou sendo banhado por extratos florais. O céu e a terra estavam recobertos pelo inverno por todos os lados, fazendo todo o mundo ficar branco, mas as bruxas haviam transformado este lugar isoladamente em um pequeno distrito da luz vermelha 1. Eu estalei a língua. Parece que esse lugar aqui não é um acampamento militar, mas sim um bordel. Eu tenho que pagar uma taxa de entrada? É claro que não. Nosso mestre é sempre bem-vindo, TSK, esse bando de pervertidas. Eu sentei em um lugar qualquer que me pareceu bom. A bruxa em que eu sentei subitamente soltou um gritinho brincalhão. O yin e o yang devem se fundir para formar uma união, mas mesmo assim, vocês garotas e yins pervertidas estão muito bem, e yins taradas se divertindo com outras yins indecentes. Por que o nosso mestre está se preocupando com isso, sendo que não é a primeira vez que você nos vê assim? Nosso mestre veio fazer alguma coisa para equilibrar o yin de nós garotas obscenas, desordenadas e desleixadas. Fiquem quietas. Vocês garotas estão sendo muito ousadas, já que vocês não estão preocupadas com a possibilidade de morrer com um golpe de espada no campo de batalha. Vocês na verdade estão tentando morrer de tanto trançar. Apressem-se e vistam suas roupas de baixo. Eu tenho que discutir algo sério, é por isso que vim até a sua tenda pessoalmente. As bruxas fizeram um beicinho e colocaram roupas sobre seus ombros. Na verdade, era mais apropriado chamar as vestimentas delas de panos do que roupas de verdade. A parte de trás dos seus pescoços estavam bem visíveis, e seus seios estavam completamente expostos. Vendo que elas estavam se expondo na minha frente, estava bem claro que estavam tentando me provocar. Eu não estava com vontade de repreendi-las ainda mais, então as deixei quietas. As bruxas ajustaram as suas roupas lentamente. Elas pareciam pensar que se fizessem isso, então eu me transformaria em uma fera da paixão e as atacaria. Vendo o comportamento ridículo delas, eu bufei, e assim que o fiz, as bruxas resmungaram fazendo caretas para demonstrar o seu descontentamento. De qualquer forma, essas garotas não conheciam seus limites. Eu olhei para a Umbaba, que se comportava como a líder das bruxas. Há alguma inconveniência em viver neste acampamento? Nós recebemos coisas para comer e um local para dormir, então não há a menor chance de que exista qualquer tipo de inconveniência. Eu estou preocupado, já que é comum vocês serem agredidas. Não tem nenhum sujeito vulgar que maltrata ou agride vocês. Sim. Normalmente as pessoas que nos maltratam são nobres, mas como Vossa Senhoria já sabe, não há nobres no seu acampamento, e mesmo que haja, estão presentes apenas nobres de pouca importância que ferem a urina dos ramos baixos das suas árvores genealógicas. A feição das bruxas enegreceu gradualmente. Não havia a menor possibilidade do senhor delas visitá-las depois da meia apenas para perguntar sobre o seu bem-estar. Há uma sequência a ser seguida nos diálogos, então o terreno precisa ser preparado primeiro. Entretanto, como o terreno continuava sendo preparado incessantemente, as bruxas ficaram preocupadas com que tipo de conversa viria a seguir. Assim que eu parei de falar, a tenda ficou silenciosa. A tenda ainda estava quente e úmida, mas não era mais um calor agradável, agora era apenas calor. Eu falei. Garotas, eu ouvi dizer que vocês me traíram. Por que fizeram isso? Eu não quero me estender sobre como isto foi algo impróprio de ser feito, e sobre a informação que me foi dada. Digam-me a razão por trás da traição. Sobre a tenda, era possível escutar o som de uma coruja chiando.
O tecido da tenda das bruxas era fino, então o som da ave parecia estar próximo. As bruxas eram proibidas de usar ou vestir o couro de animais. Esta era a regra do mundo dos demônios. A tenda era feita completamente de algodão. Assim que a coruja parou de chirriar, Umbaba falou: esta serva há de pagar por seus crimes com a morte. Eu perguntei a razão para a traição. Eu não preciso saber das coisas antes de conseguir decidir se eu devo ou não aceitar as suas desculpas. Não haveria significado algum se você morresse por conta própria. Nós queríamos dinheiro. Dinheiro? Se vocês queriam dinheiro, então vocês poderiam ter pedido para mim, não poderiam. Todas vocês devem saber que eu tenho tanto dinheiro que é praticamente impossível de se manejar. Como não tem nada que seja mais assustador do que dinheiro grátis, isto seria inconveniente para nós. Em vez disso, fazer trabalho de espionagem é mais eficiente e limpo. Oh, essas imbecis! Eu coloquei minha mão na testa. Meu cérebro começou a doer. Eu entendi aqui, já que essas bruxas viveram todas as suas vidas sendo desprezadas pelas outras raças, a única coisa em que elas conseguiam colocar confiança era no dinheiro. As pessoas não consideravam o ato de quebrar uma promessa com um indivíduo de classe baixa como sendo algo vergonhoso. Desde que não fosse um relacionamento comercial, um plebeu ser traído era um destino certo. Era comovente ver essas garotas usariam seus destinos como desculpa. E então? Vocês conseguiram dinheiro? Não. Nós só conseguimos metade da quantia prometida. O quê? Depois de terem me traído, roubaram metade do dinheiro de vocês? Eu fiquei surpreso. Meus deuses! Eu já sabia que vocês eram imbecis, mas eu não as considerava como um bando de idiotas manipuláveis. Se vocês vão apunhalar alguém pelas costas, então façam isso direito. O que é que vocês estão fazendo?